Olá, galerinha! Hoje, na nossa aula de Geografia, nós vamos falar sobre a população do Brasil. Quando se fala de população no Brasil, nós pensamos, ou poderíamos pensar sobre as festas, as tradições que existem, que formou a nossa população. Então, eu queria que você imaginasse algumas cenas que talvez você já ouviu falar, como a festa do Bumba Meu Boi. Nós temos o carnaval, temos muitas brincadeiras que em alguns outros lugares fazem também em relação ao nosso folclore. E essas festas, eles usam fantasias, enfeitam os lugares, são muito bonitas e coloridas, E eu queria destacar dentro dessas festas a festa do Bumba Meu Boi. É uma festa do Bumba Meu Boi, acontece todos os anos, em vários lugares do Brasil, e ela é realizada desde o século XVIII. Começou na região Nordeste e com o tempo foi se modificando. Hoje existe desde grupos pequenos a grupos maiores, formados por famílias que mantêm essa tradição, dessa festa. E essa festa vai mobilizando várias cidades, em várias cidades, E eu queria, através dessa festa, Bumba Meu Boi, contar para vocês uma lenda que surgiu porque o Bumba Meu Boi. Então, preparada aí para ouvir essa história? A lenda do Bumba Meu Boi, ela gira em torno de um desejo de comer uma língua de boi, o desejo da mãe Catirina. Seu marido, o pai Francisco, escravo de um fazendeiro, muito rico, esse fazendeiro, com medo, ele tinha medo de que a mulher perdesse o filho por causa de um desejo não satisfeito, não realizado, mata um boi mais querido do seu senhor, do seu patrão, para fazer o desejo que a mãe Catirina tanto queria, tanto desejava. Quando o senhor percebe que o boi havia desaparecido, ordena que todos os vaqueiros investiguem o sumiço do animal. Então, logo o vaqueiro, descobre que havia acontecido com o boi. Conta o seu senhor. O fazendeiro então sai à procura do pai Francisco com o objetivo de castigá-lo. Com medo da fúria do fazendeiro, pai Francisco procura um pajé para que ressuscite o animal. No final, tudo termina bem. O pajé ressuscita o boi, o fazendeiro, sabendo da boa intenção do pai Francisco, o perdoa e todos celebram a ressurreição do boi numa grande festa. E essa festa do Bumba Meu Boi, ela tem um significado especial quando se fala em população brasileira, pois ela une tradições diferentes de diferentes povos, indígenas, portugueses, negros. E os indígenas, eles habitavam aqui no Brasil quando os portugueses chegaram. Os negros, por mais de 300 anos, foram trazidos da África como mão de obra escravizada para serem vendidos como mercadoria e trabalharem para os colonos portugueses em seus engenhos de produção de açúcar, criação de gado e todas as tarefas necessárias para a geração de riquezas do Brasil. Naquele período, da convivência e da mistura desses três povos resultou o brasileiro. Os traços dessa mistura são perceptíveis em vários aspectos da nossa cultura, como o idioma, herdado pelos portugueses, o hábito de comer mandioca e milho, de dormir em rede, de tomar banho todos os dias, herdado pelos indígenas, comer angu, jogar capoeira, ritmo do maracatu, herdado pelos povos africanos. Então, isso é um pouquinho para vocês saberem sobre a história da nossa população. E aí, com isso, veio a vinda de imigrantes para o Brasil. Quando o Brasil se tornou independente de Portugal, começaram a chegar imigrantes de outros países, em processos que se intensificou depois da abolição da escravatura em 1889. Para cá vieram alemães, italianos, alemães, portugueses, poloneses, povos árabes, japoneses, entre outros povos que vieram para o Brasil. As difíceis condições da vida na Europa, na segunda metade do século XIX, incentivaram muitos europeus a buscarem novas oportunidades em outros locais. O governo brasileiro incentivava a vinda de imigrantes porque precisava da mão de obra para o trabalho dos negros escravos. Os imigrantes, como alemães e depois italianos, vieram para colonizar
terras cedidas pelo governo e para suprir a mão de obra dos negros escravizados nas plantações de café no estado de São Paulo. Seus descendentes, em alguns casos, guardaram as tradições de origem e seus antepassados, em especial sul do Brasil. Muitos imigrantes, devido às condições ruins, de trabalho nas fazendas de café e por suas terras serem distantes dos centros comerciais, onde poderiam vender o que produziam, acabaram deixando o campo e vieram para as cidades. São Paulo, por exemplo, era a cidade que crescia com a riqueza do café e via surgir diversas indústrias. Muitos imigrantes italianos e espanhóis trazidos na bagagem de experiências profissionais e acabaram formando grande parte da mão de obra da nascente indústria brasileira. Então, vamos só relembrar algumas coisas que a gente viu hoje. Sobre a lenda, tinha alguns personagens nessa história, não tinha? Tinha a mãe Catirina, o pai Francisco, o fazendeiro, o pajé, eram os personagens dessa história. Era uma lenda que contava sobre o desejo, você lembra? O desejo de uma grávida que era língua de boi. Quando a gente falou sobre os imigrantes, por que o governo incentivou a vida desses imigrantes europeus para o Brasil? Você lembra? É porque precisava de mão de obra. Os imigrantes chegaram às regiões brasileiras. Qual eram as regiões? Sudeste e Sul. Então é importante você sempre voltar aos textos antes de fazer as atividades, sublinhar algumas coisas importantes, tá bom? Hoje nós vamos ficar por aqui. Beijo, até a próxima!